Olá, fofinhos! Hoje nós vamos começar um último período da filosofia grega, chamado período helenístico. O terminologia helenismo é baseado em quê? O contato dos gregos com várias tradições, principalmente com quem? Os orientais. Tem que lembrar que essa ideia surgiu de uma cultura única, a helênica, os helenos, quando Alexandre, através de suas conquistas, acabou reunindo todos os povos por ele conquistados sob o jugo de quê? De helenos. A filosofia aqui está literalmente ligada às questões morais, aquilo que aflige a vida humana. Lembrando que esse é o último período da filosofia grega. Lembrando também que aqui as questões da ética e da moral, elas vão estar o quê? À flor da pele. Tanto é que essas ideias, tanto de Platão quanto de Aristóteles, elas praticamente caíram em desuso. Essa ideia de estudar o ser enquanto ser, os níveis de conhecimento, não. A filosofia aqui é comparada com a função de um médico. O médico, quando ele está para curar as doenças, que são algo extremamente o quê? Físico. A filosofia também aqui está ligada à cura. Mas não a cura do físico, mas a cura daquilo que aflige a alma humana. Acho essa parte mais linda de todas. Então, a filosofia aqui, ela tinha um encargo de dar conta de quê? Qual é a melhor forma de se viver? O que é felicidade? O que é ser feliz? O que é uma vida virtuosa? Nós vamos estudar 4 correntes. Cinismo, epicurismo, estoicismo e ceticismo. Todas essas correntes estão ligadas justamente o quê? A conduta moral do ser humano. O que eu devo fazer? Como me portar em sociedade? A primeira corrente é a dos cínicos. Ela foi fundada por Antístenes, que foi discípulo de Sócrates. Antístenes, para você ter ideia, ficou muito conhecido porque ele também, assim como Platão, durante muito tempo conviveu com Sócrates. Mas o principal nome do cinismo não é de Antístenes, de forma nenhuma. É de quem? Diógenes, discípulo. Diógenes é uma figura extremamente controversa, vocês vão daqui a pouco perceber isso. Ele ficou conhecido como Sócrates doido, o Sócrates louco, ou o Sócrates demente. Por quê? Porque ele levou ao pé da letra um dos ensinamentos de Sócrates. Qual é o ensinamento? Uma vida virtuosa é aquela que não precisa de quê? Nada que é material. Ele está aqui jogadinho, não é isso? E ele passa justamente a ideia daquilo que os cínicos acreditavam. O termo cínico vem da origem de quínicos, como um cão. Os cínicos na Grécia Antiga eram chamados de cães, porque eles viviam como os cães da cidade. E ele, quando ele era interrogado sobre isso, ele falava sempre isso daqui. Chamam-me de cão porque faço festa aos que me dão qualquer coisa. Lato para os que me recusam. E cravo os dentes nos patifes. O que seria essa vida de cão? Por que ser chamado de cão? Né? Qual era o objetivo disso? Primeiro, os cínicos, eles rejeitavam qualquer valor mundano. Então, eles eram contra tudo aquilo que quisesse colocar o homem dentro de uma forma. Por isso que eles eram contrários ao governo, à instituição do casamento, à propriedade privada, a uma religião estabelecida. Eles eram contrários a tudo isso. Eles condenavam principalmente a escravidão e os prazeres artificiais, que, segundo eles, eram todos o quê? Supérfluos. Eles reconheciam como necessidade somente aquilo que era natural do ser humano. Como dormir, comer, fazer sexo. Tudo aquilo que não fosse natural, eles condenavam como um prazer que não é o quê? Necessário. Por isso que eles desenhavam do quê? Do luxo e de uma vida institucionalizada. É o que eu falei. Eles eram contra aquilo que queria o quê? Moldar o homem, colocar o homem dentro de uma forma. Para eles era importante você saber diferenciar os valores verdadeiros dos falsos. Aquilo que é uma necessidade e aquilo que não é uma necessidade. Eles queriam o quê? Eles queriam o quê? A total libertação do homem dos seus valores mundanos. Uma figura muito controversa. Primeiro, morava no barril. Ah, Chaves! Aí que se vê que nada se cria, tudo se copia, né? Antes de Chaves, Diógenes, lá na Grécia Antiga, morava dentro do barril. Um barrilzinho jeitoso, né? Está ele aqui, né? Sempre acompanhado dos cães. Um pouquinho a roupa, meio nuzinho, né? E ele morava dentro desse barril. Segundo, vivia com essa lanterna. Para cima e para baixo, noite e dia e noite. O professor que só ficava andando com essa lanterna. Parece que não, gente, mas tem um objetivo.
Segundo ele, estava à procura do homem virtuoso. Então, por isso que ele passava o tempo todo com essa lanterna na mão. Porque, segundo ele estava em busca de achar homens virtuosos que viviam sem esse apego à vida material, à vida mundana. Um dia, olha que história interessante, hein? Os cínicos, eles se comportavam como cães. E muitas vezes, eles eram vistos com desconfiança. Aquela história assim, né? Até parece, se eu não oferecer alguma coisa, não vai querer. Até parece, se finge de pobre, mas se der alguma coisa, não vai topar. Os cínicos constantemente tinham que viver com esse olhar de desconfiança. Por isso que Diógenes, ele também conversava com as estátuas. Professora, que história é essa de conversar com as estátuas? Ele batia altos papos com as estátuas. Tem uma explicação. Segundo ele, ele conversava com as estátuas para se acostumar com o olhar frio do homem. Por quê? Porque a forma como ele escolheu viver era uma forma que confrontava a Grécia Antiga. Contra todas as instituições, contra a riqueza, contra valores. Ele era contrário a isso tudo. Então, querendo ou não, ele estava fazendo uma opção de viver à margem da sociedade. E quando ele falava com as estátuas para se acostumar com o olhar frio do homem, porque ele sabia que ele iria receber esse olhar frio, como sempre recebeu. Pausa aqui, gente. Será que nós também não temos esse olhar frio para todo aquele que é marginalizado na nossa sociedade? Será que eu também não tenho esse olhar que é um olhar de indiferença? Fica aí para você pensar. Voltando para a nossa história. Eis aqui Diógenes, tomando um sol lá no seu barrilzinho, quando recebeu a visita de quem? Alexandre, o Grande, foi visitá-lo. Não bateu na porta, não, porque não tinha portinha, um barrilzinho. Chega Alexandre. Diógenes estava tomando o seu sol. O que vai acontecer? Alexandre veio, desceu, com a sua comitiva, obviamente, e acabou ficando na frente do sol. Ele faz a seguinte pergunta para Diógenes. Diógenes, vim te conhecer. Me peça o que quiser, que eu te darei prontamente. Olha que ser humano elevado. Saia da frente do meu sol. Naquele momento, gente, Diógenes estava diante de quem? Alexandre o Grande. Ele podia pedir qualquer reino, qualquer riqueza. Mas ele fala o quê? Saia da frente do meu sol. Essa história é para mostrar como que os cínicos viviam. Sem bens materiais e contra uma vida mundana. E Alexandre foi lá para afirmar se esse ser tão elevado era realmente alguém tão desprovido assim de necessidades materiais. O que disse Alexandre para Diógenes? Se eu não fosse Alexandre, eu queria ser quem? Diógenes. Tal é a grandeza da vida de Diógenes. Lindo isso, né? Eu fiquei emocionada. Beijos e até a próxima.